Boa noite. A gente vai dar início a mais um PAI, hoje com a presença do Padre Anderson, para falar sobre inteligência artificial, uma temática que vocês também solicitaram, né? Eu não lembro se nesse semestre ou no semestre passado, mas somente hoje conseguimos confirmar esse encontro. Dou as boas-vindas também ao curso de música, temos alguns alunos aqui de música, e ao professor Gastão, que estará conosco nessa mesa. Passo então a palavra para o Padre Anderson iniciar nessa roda de conversa. Obrigada, Padre Anderson, pela presença. Obrigado, professora Débora, obrigado, Gastão, obrigado, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, também é um desafio, né? Falar no meio dos dois aqui realmente um desafio grande, mas aceitamos com muita alegria para tentar colaborar com vocês. O tema que pediram foi esse, né? Inteligência Artificial e Educação, questões éticas. Então aqui nós temos 3 palavras que são muito grandes, né? Inteligência, educação e ética, né? São coisas imensas. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer diante dela, primeiramente, é silêncio, né? Respeito, reflexão, terceiro ponto, para depois começarmos, porque diante do grande, a humildade é o melhor remédio, a melhor resposta. Então, é a nossa atitude. Esses temas são muito complexos, muito estudados e muda muito, é muito rápido, então esse é o desafio. E estamos estudando ainda, tá, gente? Porque o negócio está saindo, nós estamos estudando, estou estudando. Trouxe aqui 2 livros que mostram esse tema. Um que é Ética da Inteligência Artificial, Desenvolvimentos, Oportunidades, Desafios, um filósofo, ele é italiano e é professor na Universidade de Oxford, e tem esse livro aqui que saiu em 2022, eu tenho aqui a tradução dele, é italiano, ele publica em inglês e publica em italiano, então, mas chegou semana passada para mim, né? Mas eu preparei essa palestra bastante a partir desse autor, mas de outros artigos dele que eu já tinha estudado, ele escreve isso há muitos anos, já tem uns 4 ou 5 livros sobre esse tema. Ele trabalha como professor de ética da informática, do mundo informático, na Universidade de Oxford, tem uma cadeira sobre isso, então é um dos autores. E o outro, mas isso aqui é só para apresentar, e eu posso, numa próxima ocasião também, estou estudando, que é um que fala sobre, é um tema ligado, mas não é realmente o tema de hoje, né? É o que fala o nome do livro é um autor alemão, Manfred Spitzer. O nome da tradução literal dele, do livro, seria A Pandemia do Smartphone. É o nome do título do livro, tá? Os perigos para a saúde, o crescimento e a sociedade do smartphone, do telefone celular, né? Então aqui é um livro, vocês podem ver, grande, só com estudos que mostram os perigos, né? Ou seja, os danos à saúde do telefone celular e também os danos para a educação. Então, é uma série de estudos científicos, de revistas, publicados nas revistas mais sérias do mundo, que a gente não conhece e não é divulgado, né? Ou pouquíssimo divulgado. Então, possivelmente, numa próxima ocasião, eu vou estudar melhor isso aqui, posso apresentar esse livro de 2018, mas também comprei semana passada, e o outro de 2022, né? Então, é muita coisa, para pouco tempo, né? E também, nossa vida, nosso trabalho aqui na universidade é muito cheio, mas... Então, gente, vamos tentar falar sobre esses pontos. Uma coisa que a gente vê esses autores, tanto nos psicólogos quanto nos filósofos, como que eles, também nos cientistas que tratam esses temas, como todos eles têm uma grande base humanista, né? É impressionante ver também nos grandes médicos também que tratam essas questões, eles têm um conhecimento muito bom da filosofia antiga, também da mitologia grega, que também é uma série, uma base de conhecimento fantástico, das humanidades, né? Ou seja, às vezes nós fazemos essa divisão, às vezes um pouco rígida, entre ciências humanas e ciências exatas ou ciências aplicadas, né? Quando na verdade os grandes pesquisadores não fazem essa distinção, eles procuram fazer cada vez mais a síntese. E como que às vezes você está falando de saúde, e você, para explicar um tema de saúde, você precisa recorrer à filosofia grega ou à mitologia grega, né? Como eles fazem isso diversas vezes, né? Então só tem para a gente refletir também. Às vezes o nosso conhecimento é muito fragmentado, às vezes até mesmo dentro da universidade tem até a separação, até física, né? Nesse prédio aqui é a humanidade, o prédio de lá
exatas ou humanas, a ciência aplicada, né? Eu descobri semana passada que aqui no Brasil, engenharia não é ciência exata, né? Engenharia não é ciência exata, imagina, né? Na Universidade Católica não tem ciência exata, né? Ciência aplicada, ciências aplicadas, mas não é exata, né? Então veja que confusão, né? Mas de qualquer forma tem separação, lá é engenharia, aqui é humanidade, né? Mas dentro do conhecimento real, né? Ou seja, da ciência mesmo, não tem essa separação, né? Então, um ponto para a gente pensar, refletir também dessa importância, né, da interação entre as ciências, tá? Isso é uma coisa importante. Então, gente, eu preparei aqui um texto, porque eu sempre preparo o texto porque quando eu escrevo eu fico mais sintético e também não corre o risco de esquecer alguma coisa, algum ponto importante. Às vezes, falando assim, espontaneamente, a gente fala do que é secundário e esquece o principal, né? Porque, simplesmente, a memória nossa, né? Vocês sabem que a nossa memória é a nossa capacidade de se esquecer, né? Vocês sabem disso, né? Então, a gente escreve para que esqueça menos. Então, eu preparei o texto aqui, que vai tratar um pouco esses temas, principalmente esses três, então, que é o tema da inteligência humana, o tema da educação e depois o terceiro tema, que é a ética aplicada ao mundo virtual, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, se ficar, talvez a gente deixe as perguntas para o final, que seria mais fácil, para poder estar falando um pouco assim, lendo aqui um pouco rápido. Espero que não esteja muito difícil, tem uma coisa aqui que é filosófica, que não tem jeito, né? Minha área, eu sou professor da filosofia, coordenador do curso de filosofia aqui. Então, também a ética da inteligência artificial quer dizer uma reflexão filosófica, né? Então, vocês vão desculpar se tiver alguma coisa um pouco complicada, mas espero que não esteja pronto, tá bom? Então, vamos começar então, com o ponto da inteligência humana. Para falar da inteligência artificial, vamos começar partindo da inteligência humana, né? Vou lendo com vocês, comentando. A humanidade está há séculos busca compreender a inteligência humana, algo que está longe de ser realizado, e agora deve se confrontar com uma inteligência dita artificial. A disciplina filosófica, teoria do conhecimento e a neurociência atual visam explicar o funcionamento da inteligência no processo do conhecimento humano. Muitos hoje se perguntam: a inteligência artificial é realmente inteligente? Os estudiosos da inteligência artificial não deixam de se colocar essa questão. A filosofia trata o tema da inteligência e do conhecimento humano desde o seu início. Aristóteles, por exemplo, começou a sua grande obra Metafísica com uma afirmação extraordinária. A primeira frase da Metafísica é a seguinte: todo homem deseja, por natureza, conhecer. A primeira frase já é o livro inteiro, né? Já é uma tese para se refletir durante séculos, é o que nós estamos fazendo até hoje, né? Todo homem deseja, por natureza, conhecer. A palavra inteligência, em português, deriva da palavra latina intellectus, a qual traduz um termo grego chamado nous. Para Platão e o Aristóteles, pelo nous, o homem é semelhante a Deus, eles falavam assim. Platão disse, em resposta aos sofistas da sua época, o homem é a medida de todas as coisas, e Deus é a medida do homem. É a resposta do Platão aos sofistas, né? Isso está no livro As Leis, diz assim: Deus é para nós, maximamente, a medida de todas as coisas, muito mais de quanto pode ser o homem, como, porém, agora se diz. Esse é o texto do Platão. Para o Aristóteles, pelo intelecto, pelo nous, o homem se assemelha a Deus. Ele diz isso na Ética Nicômaco. O termo intellectus, que é o que traduz o termo nous, segundo São Tomás de Aquino, na Idade Média, significa intus legere, ou seja, ler dentro. É a capacidade humana de ler as realidades a partir de dentro, não a partir do que elas mostram. O intelecto, segundo São Tomás e Aristóteles, apreende as chamadas essências, reproduzindo isso imaterialmente, ou seja, em si. O intelecto humano apreende a realidade dando à luz a uma palavra interior chamada de verbo ou conceptus, conceito. A formação do conceito é a primeira atividade da inteligência humana. O intelecto é chamado, então, de agente na medida que ele forma o conceito. E é chamado também de intelecto possível na medida que o
memoriza, possibilitando, como diz o nome, as demais operações intelectuais. Os conceitos, uma vez formados pela inteligência, podem ser relacionados entre si, dando origem à segunda operação da inteligência, que se chama juízo. Quando eu digo, por exemplo, Sócrates é um homem, eu estou unindo dois conceitos que antes estavam separados na minha mente e atribuo esses dois conceitos a uma realidade que está fora da minha mente. O juízo, então, diz respeito ao ser da realidade externa, que é, então, a fonte última desses conceitos intelectuais. Os juízos são sempre sobre os conceitos, é algo que eu afirmo a partir dos conceitos. Os conceitos são a fonte do juízo e os juízos, por sua vez, nos ajudam a conhecer melhor esses conceitos. O intelecto, então, apreende a realidade e é assim chamado de especulativo ou teórico. Essa palavra especulativo vem do latim speculum, que é espelho. O intelecto humano especula quando reflete imaterialmente, ou seja, em si, a realidade que é material, ou seja, ele reproduz imaterialmente em si uma realidade que não é material, que é material, que está fora de si. Por isso, o conhecimento então, isso é o intelecto especulativo. Além disso, o conhecimento da realidade pode mover o homem a agir fora de si, na realidade. Nesse sentido, o intelecto se torna prático, quando a realidade conhecida se torna o princípio da nossa ação. Os juízos, que são essa segunda operação intelectual, podem ser relacionados entre si, e aí dão origem ao que nós chamamos silogismo ou raciocínio, que é o conteúdo da matéria chamada lógica, a ciência do raciocínio, a ciência do silogismo. O silogismo, o que é? Ele contém premissas e uma conclusão. Temos os raciocínios, os silogismos teóricos e práticos. Os teóricos refletem sobre a realidade e os práticos têm como conclusão uma ação. A sua conclusão é uma ação. Por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um silogismo teórico que reflete sobre a realidade. Agora, se eu digo, tenho sede, isso é água, logo, bebo a água. Isso é um raciocínio prático. A conclusão é uma ação. Então, veja, nossa inteligência faz duas coisas basicamente. Conhece a realidade e nos leva a agir sobre a realidade de forma material, né? Então, nós podemos apreender a realidade e podemos depois agir sobre a realidade, correto? Agora, a pergunta, a inteligência artificial faz isso? Ela apreende a realidade? Ela conhece a realidade realmente? Ela traz a realidade para si e depois ela permite agir sobre essa realidade? É uma pergunta boa, né? Ela formula conceitos, esses conceitos que são básicos do conhecimento, ela formula? É uma pergunta que nós podemos fazer, tá? Depois vamos falar que o Floridinho fala sobre essa questão. Esse é o primeiro ponto, então, o tema da inteligência. Depois vamos acrescentar mais alguns elementos sobre isso. Segundo ponto, a educação humana. Em alguns textos nossos, nós falamos de alguns conselhos, né, para termos uma boa leitura. Os conceitos que nós demos, inspirados em alguns autores, é o seguinte: ler pouco, escolher bem o que lemos, escolher os livros e escolher nos livros. São os três conceitos, né? Ler de forma selecionada, escolher bem o que lemos e escolher o que reter do que lemos, o que é importante realmente, né? Então, você vai aproveitar bem as leituras. Pelas leituras, o que nós fazemos? Aumentamos o nosso léxico, ou seja, a nossa compreensão dos conceitos, que é o primeiro objeto da nossa inteligência. Quem nasceu na década de 70, 80, ouviu, muitas vezes, certamente nas escolas, o seguinte tipo de afirmação: a educação não deve levar o aluno a decorar nada, mas sim a entender. Todos nós ouvimos isso.
de forma que, quase que de forma involuntária, se colocava como oposição, ou a compreensão ou a memorização, como se fossem duas coisas que se excluíam. Os estudos mais atuais da chamada neurociência mostram que o conhecimento, aqui eu vou entrar em coisa mais complexa, mas fique tranquilo, vamos chegar a explicar isso. O conhecimento é explicado através das chamadas sinapses, ou seja, a conexão entre os nossos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso. Há dois tipos de sinapses, as químicas e as elétricas. O conhecimento implica relações, transmissão de informações entre os neurônios, de modo que as vivências, sensações, pensamentos e ações deixam marcas no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. São as chamadas marcas da memória, assim chamadas há mais de 100 anos. A neurociência descreve isso, ela fala o seguinte: ao ocorrer os impulsos elétricos pelas conexões nervosas, pelas sinapses, elas se transformam, as sinapses, e se tornam melhores condutoras. Isso faz que, em longo prazo, os impulsos gerem caminhos trilhados no cérebro, ou marcas estruturais do nosso cérebro. Isso é estudado há décadas na biologia do cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. Também tem um outro nome mais simples para isso: aprendizado. Quem aprendeu muito na vida tem muitas marcas no seu cérebro, ou seja, muitos caminhos abertos, como muitas estradas, muitas sinapses feitas que permanecem na memória, permanecem no cérebro. E isso permite o homem se orientar no mundo e agir no mundo de forma eficiente. Há estudos que mostram que o que é que nós memorizamos? Memorizamos o que pensamos profundamente, o que pensamos por muito tempo, com seriedade, é isso que nós memorizamos. Há anos, a psicologia da aprendizagem e da memória investiga a profundidade do processamento de uma matéria, do entendimento de uma matéria. E diz o seguinte: quanto mais profundamente pensamos uma matéria, quanto mais entendemos, mais isso fica gravado na memória. Quanto mais pensamos uma realidade, um conceito, para voltar à palavra anterior, mais firmemente ele permanece na nossa inteligência. Quanto mais profundamente pensamos, mais isso fica memorizado. Cria-se assim um chamado canal de informações do nosso sistema nervoso, ou uma estrada realmente ali no sistema nervoso. Ou seja, as sinapses se tornam profundas, estruturais. Isso é o que explica materialmente o aprendizado e a memorização. O que é mais intensamente pensado é mais firmemente armazenado, de forma que não há oposição entre aprendizado e memorização. O que nós aprendemos realmente, nós nos lembramos. E nós nos lembramos o que realmente nós aprendemos. Uma coisa simples, né? Mas o simples nem sempre é evidente, é óbvio, né? Sempre é coisa difícil. Então, interessante. Ou seja, isso aqui explica, mas não explica. Se a gente pensar bem, né? O que explica o nosso pensamento? São correntes elétricas do nosso sistema nervoso, né? Isso explica? Explica ou não explica, né? Na verdade, assim, materialmente parece que explica, mas na verdade não explica, né? Na minha casa passa corrente elétrica, aqui passa corrente elétrica, né? Aqui está cheio de corrente elétrica. Está pensando? A parede pensa, a eletricidade pensa ali, né? Então, como é que explica, né? Ou seja, explica ou não explica? Na ciência é assim, né? Explica até certo ponto, né? Por isso que a gente vê a explicação científica e a filosófica não se opõem, explicam aspectos distintos. Aquela reflexão que nós falamos ali de Aristóteles e de Platão explicou muito bem, mas não totalmente. Agora, explicar através de eletricidade, explica até certo ponto, mas totalmente também não explica. Então, vejam como que, novamente, a interação aí nas ciências, né? O Manfred Spitzer, esse autor aqui, ele tem um outro livro anterior chamado Demência Digital, que eu recomendo ler também, que é fantástico. Demência Digital, esse é o nome de uma doença que foi catalogada na África do Sul há alguns anos atrás, demência digital, a gente pode falar sobre isso. Mas eu vou falar de outra coisa que ele trata nesse livro. Ele fala o seguinte:
Ele diz que foi feito um estudo com um grupo de palavras. E as palavras eram as seguintes. Um exemplo aqui, o exemplo do estudo. Jogar, martelo, olho, brotar, correr, sangue, pedra, pensar, carro, carrapato, amor, nuvem, bebida, ver, livro, fogo, osso, comer, grama, mar, enrolar, ferro, respirar. Essas palavras. Essas palavras foram mostradas a 3 grupos de pessoas. Cada palavra aparecia por 2 segundos na tela de um computador, e cada pessoa via essas palavras por 2 segundos. As mesmas palavras foram apresentadas aos 3 grupos pelo mesmo tempo. Ao primeiro grupo, foi pedido que eles notassem as palavras que estavam escritas com letras maiúsculas e minúsculas. Esse grupo aqui, claro, vocês não estão vendo, né? Algumas estavam todas em letra minúscula e outras todas em maiúscula, metade a metade. Então, o primeiro grupo tinha que pensar quais são minúsculas e quais são maiúsculas. O segundo grupo via essas palavras e devia distinguir o que era substantivo e o que era verbo. E o terceiro grupo devia identificar nessas palavras os seres animados e os seres inanimados, coisa bem mais complexa que os outros 2 grupos. Depois de alguns dias, perguntaram às pessoas dos 3 grupos de quantas palavras elas se lembravam. Qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: o rendimento de recordação dependia do que as pessoas haviam feito com aquelas palavras na sua inteligência. Ou seja, quanto mais elas tinham pensado naquelas palavras, mais elas se recordaram. Assim, o grupo 3, que tinha que distinguir animado e inanimado, se recordou de muito mais palavras. O grupo 2, que tinha que distinguir verbos e substantivo, recordou de menos palavras. E o que tinha que perceber somente o que estava em maiúsculo e minúsculo, recordou de muito menos que os outros 3. Então a conclusão foi essa: quanto mais profundamente pensamos num conceito, mais memorizamos. E aí fica uma possível pergunta, né? E no mundo virtual, né? Quando a gente vê lá os textos passando, ou os vídeos, nós pensamos profundamente o que nós vemos ali, passa tão rapidamente, né? Nos vídeos, os textos, pensamos profundamente. Aí vem a segunda pergunta: nós nos recordamos o que nós vimos ali? Levamos 2, 3 horas ali vendo vídeos de coisas, e o que nós vimos? Quando a gente faz uma experiência dessa, passar 2, 3 horas vendo vídeo coisinha curta ali, qual é a sensação que a gente tem depois disso? Depois passou 3 horas vendo isso, qual é a sensação que a gente tem? Qual é? A minha é a seguinte: que perda de tempo, né? O que eu fiz aqui? Não fiz nada, né? Não aprendi nada. É a mesma coisa quando a gente lê um livro por 3 horas, a gente pega lá, Crime e Castigo, lê 3 horas seguidas. É a mesma coisa que 3 horas de rede social, Crime e Castigo. Ou outro livro aqui, o Spitzer mesmo, né? É a mesma coisa. Acho que a pessoa lê Dostoiévski por 3 horas, fala o seguinte: ganhei 1 ano de vida, né? Esse livro aqui, por 3 horas, ganhei 1 ano de vida. Agora, 3 horas de rede social, você ganha o quê, né? Ganha ou se perde, né? É uma reflexão que nós podemos fazer. Então, olha só, as leituras fazem trabalhar aquilo que nós chamamos no início de intelecto agente, ou seja, nossa capacidade de elaborar, de formular os conceitos. A leitura também estimula o nosso intelecto possível, ou seja, nos permite fazer o maior número de juízos, de relações, de sinapses. Com a leitura, na leitura nós devemos ter um comportamento inicialmente passivo e depois ativo. O que significa isso? Passivo porque quando lemos, devemos ler com abertura de mente, né? Um certo grau de confiança no autor. Além disso, devemos deixar a realidade formar a nossa maneira de pensar, e não pensar que já sabemos tudo que vai ser dito ali, senão não vai ter compreensão do que é lido. Então é preciso certa passividade. Também, depois, é preciso reagir ao que se lê, ao que recebemos intelectualmente. Ou seja, devemos ler para pensar, para refletir sobre o lido, para nos enriquecer e para utilizar o que lemos na nossa vida. O leitor não pode ser meramente passivo, buscando simplesmente
um armazenamento maquinal de informações. Se ele faz isso, o que ele faz? Se esquece, mesma coisa, né? Se quer somente guardar a informação, ele perde. O Sertilhães, um outro autor, ele diz o seguinte: muitas pessoas leem como se tricota, fazem com uma espécie de indolência de espírito, como um espectador que vê desfilar diante de si ideias, como um pastor sonolento olha a água passar. Fala ele assim, né? Lê como se tricota, como vê as ideias passar, mas sem refletir sobre elas, ou seja, sem também depois memorizar, que é a consequência. O trabalho intelectual, então, é inicialmente passivo, mas depois ele é ativo, é vida do espírito, é trabalho fatigoso de assimilação. A assimilação é a reação do organismo ao que o nutre. Ou seja, não basta ler para se instruir, isso não muda a nossa substância. A passividade, a docilidade, a confiança nos autores é essencial, mas é apenas o trabalho inicial da inteligência. Não podemos parar nisso. O Sertilhães cita Comte, Auguste Comte, do positivismo. Ele diz o seguinte: a obediência está na base do aperfeiçoamento, mas ela não é o aperfeiçoamento, a obediência, a passividade. De forma, nós podemos assim repetir aquilo que lemos lá no Evangelho de São João. Diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida do espírito, vida da inteligência. A leitura tem que ser para isso, para gerar vida intelectual e não passividade. A vida intelectual, então, começa com uma atitude inicialmente passiva, mas depois, imediatamente, ela deve ser ativa. Próxima palavra grande: educação. A palavra educação vem do latim, do verbo educere, que significa trazer para fora, extrair. Extrair o quê? As potencialidades que se tem dentro, as capacidades que a pessoa já tem dentro de si. De forma que não é possível ensinar sem a iniciativa de quem aprende, sem a atividade da inteligência de que está sendo educada. Ou seja, sem o uso, na linguagem filosófica, do intelecto agente e passivo da pessoa. Os dois têm que funcionar. De modo que a educação não é uma imposição extrínseca à pessoa, como se transmitisse uma informação elétrica. A educação é um estímulo para que a pessoa chegue a atualizar as próprias potências, as próprias capacidades. Ou seja, é uma ajuda para que a pessoa chegue a ser o que ela já é, mas ela ainda não descobriu o que ela é aquilo tudo. Isso é a educação, trazer para fora o que a pessoa tem em si. De forma que ninguém pode nos instruir sem a nossa colaboração, sem a nossa atividade. O Sertilhães fala o seguinte: a vendedora nos mercados não alimenta o nosso corpo. Do mesmo modo, não são os livros que nos alimentam ou nos educam, não são os livros. O que eu leio deve se tornar parte de mim. E cada um deve fazer isso por si. Isso é algo ativo, não basta simplesmente passividade. Por isso lemos, por exemplo, em Boécio, ele diz o seguinte: pela doutrina, o espírito do homem é somente excitado a saber, mas não chegou a saber ainda, né? E antes dele, Santo Agostinho falava o seguinte: o homem está para o ensino como o agricultor está para a árvore. Santo Agostinho de Magistro, né? Como o agricultor cuida da árvore, assim o educador faz quando ensina, né? Ou seja, o agricultor não faz a árvore crescer, ela que vai crescer com as suas capacidades, mas o agricultor ajuda, tira os obstáculos para que aquela planta consiga crescer, se desenvolver. Educação ajuda que cada um desenvolva o que já é. Para São Tomás de Aquino, na Idade Média, a palavra, ou o escrito, ou o livro, são meros sinais que fornecem a matéria do trabalho da nossa inteligência, são início da nossa inteligência. Ele dizia assim: o som ressoa, a luz vibra, os sentidos captam os estímulos que são externos,
Esses vão para os nossos sentidos internos e para a nossa inteligência. A inteligência, então, gera a palavra interna, o conceito, e é isso que possibilita os novos conhecimentos. Os sinais, como o livro, estimulam e possibilitam o conhecimento. A ciência não são os sinais ou o conjunto dos sinais, mas é a obra da nossa inteligência sobre os sinais. Ou seja, esse exemplo de outra ocasião, uma biblioteca não tem cultura. A biblioteca tem cultura? A biblioteca não tem cultura, não tem cultura a biblioteca? A biblioteca tem o quê? Tem livro, na verdade, né? Tem informações, né? Tem sinais, mas se não forem lidos, para que serve, né? Não tem cultura. Quem tem cultura é quem vai lá na biblioteca e usa os livros, né? E lê aquilo, adquire aquele conteúdo e reflete sobre ele, porque não basta somente ler, é preciso refletir, porque se lê e não se reflete, o que acontece? Se esquece, né? Então veja, olha só o que eu estou falando aqui, né? Não sei se estão de acordo, né? Não basta nem ler para ser inteligente, é preciso refletir sobre eles. Agora imagine nesse tipo de tecnologia que a passividade é total, por exemplo, a televisão, por exemplo, a rede social, por exemplo, o uso da inteligência artificial. Você está ali simplesmente na passividade, mais passivo do que quando se lê. O que se retém nessas situações, né? Qual é a cultura que se adquire? Ou seja, se ler um livro basta, né? Imagine nessas tecnologias que não precisam nem ler, né? Imagine. Então essa é uma reflexão que nós podemos fazer também, né? Os sinais, então, e as realidades externas conhecidas permanecem externos à nossa inteligência. Os sinais e as realidades externas correspondem às ideias que são elaboradas pela nossa inteligência. Os sinais possibilitam o pensamento, o raciocínio, mas não substituem. Isso é uma operação pessoal. O Sertilhães fala assim em outro texto, o ensinamento só nos fornece os meios de agir espiritualmente, como a medicina oferece a nossos corpos os meios de se curar. Mas, assim como nenhuma medicina tem ação sobre um organismo inerte, nenhum ensinamento triunfa sobre um espírito negligente, né? Ou seja, nenhum remédio funciona sobre um organismo morto. Nenhum livro funciona sobre uma inteligência preguiçosa, é outra palavra assim, sinônimo, né? Ou seja, se lemos somente com passividade, não há educação, esse é o ponto. Então, o conhecimento não é diretamente transmitido, ele deve nascer, ser gerado na inteligência. O livro comunica sinais, palavras de um interlocutor mudo, para que nós cheguemos a pensar, a criar algo por nós mesmos. O Sertilhães fala assim: a fonte do saber não está nos livros, ela está na realidade e no pensamento, na realidade externa e no pensamento interno. Os livros são placas indicadoras, a estrada é mais antiga e ninguém faz por nós a viagem da verdade, assim fala ele. Portanto, o mais importante não é o que o autor diz, mas o que a realidade e o que o nosso intelecto se propõe a compreender, a absorver vitalmente, de modo que possa pensar por si. Não basta receber a informação necessária, refletir por si. O Sertilhães fala assim, entendida a palavra, é preciso, após o autor do livro, graças a ele talvez, mas no fim, independentemente dele, obrigar a alma a redizer a palavra a si mesmo. É preciso recriar, para nosso uso, toda a ciência. A leitura das grandes obras permite não apenas a aquisição de verdades espalhadas, mas permite a formação de um critério, de uma sabedoria pessoal. E esse é o objetivo da educação. Não é simplesmente informar, mas formar, educar plenamente a pessoa, dar um critério, uma complexidade de vida, uma compreensão total da vida. Sem isso, a utilidade de um livro é nula. Ao máximo, poderíamos imitar um livro
escrevendo outro, sem gerar nenhum benefício, nenhuma mudança. Somente papel sujo, né? É o que fica. A leitura e a instrução não podem ser meramente passivos. O Sertilhante fala assim: há também em nós volumes e grandes textos que não lemos. Ou seja, livros que nós lemos, mas não lemos. Lemos, mas não entendemos. Ou seja, está lá, mas ficou na passividade. Então, como temos livros sem ler na nossa estante, também temos na nossa inteligência, que nós nunca realmente refletimos sobre eles. Ou seja, não basta passividade. Não é possível, então, ler as grandes obras, os clássicos, simplesmente com o objetivo de anotar fórmulas. O livro deve ser um ponto de partida e não uma meta, não um ponto de chegada. Eu devo aprender o livro, a compreender o livro, depois refletir, julgar o livro e talvez abandonar o livro. Mas é preciso ler primeiro, para depois julgar. O Sertilhante fala assim, uma coisa belíssima, ele diz assim, ó: tenho o dever de ser eu. De que serve repetir outros? Por pouco que eu seja, eu sei que Deus não fez em vão nenhum dos seus espíritos, muito menos ainda nenhuma das coisas da natureza. Por isso, obedeço ao meu mestre quando me liberto. Olha só que bonito, né? Ou seja, temos a obrigação de ler, mas depois também de nos libertar do que lemos, né? De superar o que lemos. Um livro é um sinal, é algo que estimula o pensamento. É um auxílio, é algo que possibilita a reflexão, mas não a substitui. O Sertilhante, novamente, ele fala assim: um livro é um berço, não um túmulo. Fisicamente, nascemos jovens e morremos velhos. Intelectualmente, por razão da herança secular, nascemos velhos e é preciso tratar de morrer jovens. Olha que coisa, né? Intelectualmente nascemos velhos, porque lemos obras de outros, né? Obras de importância, então repetimos o que outros disseram, ou seja, somos velhos, né? É preciso morrer jovens, é preciso ter cada vez mais a ousadia de dizer algo novo. Mas como é que a gente vai dizer algo novo? A partir de muito que lemos, né? De outros que lemos é que nós seremos capazes de dizer algo novo, né? Ou seja, morrer jovem, né? Esse é o objetivo da vida intelectual. Os grandes pensadores, os grandes gênios, tem que terminar, né? Não, eu queria contar. Tá bom. Depois eu posso passar o texto para vocês também. Os grandes pensadores, os gênios, quiseram nos libertar, não nos prender a nada, nem mesmo a eles. É preciso, então, a partir dos gênios, alcançar a nossa liberdade e a espontaneidade intelectual. O pensamento deve proceder da nossa intimidade e originalidade. A mera repetição logo se torna cansativa. Os gênios foram grandes criadores e por isso são sombra de Deus. Deus está em todos e quando crescemos, quando nos desenvolvemos com trabalho e esforço, honramos e respeitamos a Deus, né? Terceiro ponto, pergunta, né? A inteligência artificial é inteligente? A partir de tudo isso que nós falamos, a inteligência artificial é inteligente? Faz essas obras todas? Difícil, né? Um dos grandes pesquisadores de inteligência artificial é esse autor aqui, Luciano Floridi. Ele nasceu em Roma, foi formado na Universidade La Sapienza, em Roma, naturalizou-se britânico e agora ensina filosofia e ética da informação na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Na Universidade de Bolonha também, ele ocupa a cátedra de Sociologia da Cultura. Há anos ele trata da chamada Quarta Revolução Industrial. O que significa isso? Significa a compenetração de mundo físico e digital, a qual considera os dados, a coleta, a classificação e utilização, algo de valor fundamental. O último livro desse autor é esse aqui, Ética da Inteligência Artificial, de março de 2022. Esse autor desenvolve há anos uma chamada Ética da Informação e da Internet, e é um dos maiores teóricos dessa época. O Floridi recorda que, por Aristóteles, os homens tendem por natureza ao saber, como nós falamos da metafísica de Aristóteles. Segundo o Galileu, lembra do Galileu? Ele falava que a filosofia está escrita no universo. O livro da natureza, para ser compreendido,
implica, ou seja, necessita da linguagem matemática, é o que ele dizia. A linguagem da natureza, o mundo da natureza está escrito em caracteres matemáticos, é o que ele falava. Na modernidade, o conhecimento se matematiza, se quantifica. Antes dessa época, o conhecimento era principalmente teórico, ou seja, a humanidade tinha uma abordagem representativa do mundo. O Freud chama isso de mimética. Ele imitava o mundo, a nossa inteligência, antes da modernidade. Com a modernidade, com o método científico, passou a haver uma abordagem principalmente construtiva do mundo, em grego, poética, de poiesis, de fazer algo no mundo, né? Ou seja, o conhecimento prático ganhou a primazia sobre o teórico na modernidade. Até a Idade Média, o teórico era mais importante que o prático. Agora, o prático é prioritário em relação ao teórico. A poética, então, essa perspectiva segunda, permitiu o surgimento da informática. A informática nasce nessa tentativa de transformar o mundo, de ser prático no mundo. E isso se torna presente em todas as ciências. Todas as ciências agora passam pela matemática. A revolução tecnológica e informática possibilitou a aparição das chamadas inteligências artificiais. O Floridi, ele distingue dois tipos de inteligências artificiais, as chamadas reprodutivas ou fracas e as produtivas ou fortes. A primeira, as fracas ou reprodutivas, diz ele assim: tenta obter com meios não biológicos o resultado do nosso comportamento inteligente. É a máquina que tenta fazer algo que nós fazemos, né, com o nosso comportamento inteligente. O exemplo que ele dá é o robô cortador de grama, que corta a grama. Né? Ele faz, o que ele faz? Ele corta a grama. Né? Não importa como ele faça isso, o importante é que a grama seja cortada. Né? E sendo nós, ou seja, um robô, a tarefa foi feita. Né? Então isso é a inteligência artificial fraca, né? Que produz de forma mecânica o que nós fazíamos de forma corporal física, né? Ou seja, não tem problema. A inteligência artificial chamada produtiva tenta obter o equivalente não biológico da nossa inteligência. Aí é diferente, não é somente cortar grama, é realmente fazer o mesmo que a nossa inteligência faz. Ele fala o seguinte: seria um robô que não simplesmente corta grama, mas ele seria capaz de selecionar os lugares do jardim a serem cortados, escolher o que fazer com o jardim a partir do gosto do dono, né? Ou seja, de forma que ele pudesse compreender o gosto do dono e reproduzir aquilo. O Freud fala, esse tipo de inteligência é, por enquanto, ficção científica, né? Não existe isso, não temos isso. Porém, ela ganha cada vez mais atenção hoje em dia de quem pensa em inteligência artificial, pensa nesse tipo. A inteligência artificial realiza cálculos a partir de regras estatísticas. Ela não possui, nós dizíamos, um intelecto agente e possível, ou seja, ela não lê a realidade, ela não apreende a realidade. Ela dispõe de certos padrões matemáticos que podem ser úteis à nossa vida, né? Como o robô que corta grama ou o robô que limpa a casa. Segundo o Floridi, não há uma verdadeira inteligência reprodutiva. Ou seja, ele diz assim: os instrumentos que nós temos não são capazes de inteligere, mas são capazes apenas de fazer algumas atividades. Ou seja, ele não chama inteligência artificial, ele chama de novas formas do agere, do fazer. Então a inteligência artificial para ele não seria uma inteligência artificial, mas um agir artificial. Ou seja, não é inteligente, né? Essa é a proposta dele. Ele imita algumas ações nossas, mas não é realmente inteligente. Beleza, quarto ponto. Agora, a ética digital, né? Que ele vai falar, né? Como ter uma ética nesse mundo digital. Essa parte é conclusão aqui, né? Então, olha que legal isso. Também a partir do Floridi. Segundo uma antiga afirmação medieval, chamada de axioma, aquelas verdades assim, irrefutáveis, né, perfeitas, né, dizia o seguinte: o agir segue o ser, agere sequitur esse, né? Ou seja, age conforme se é. Claro, ninguém vai agir de forma distinta ao que se é, uma coisa lógica e evidente, né? Ótimo.
Agora, com a invenção das inteligências artificiais, o agir, o inteligir e, consequentemente, o ser não estão mais unidos. Nós temos coisas que fazem ações aparentemente humanas, mas não são humanas. Esse é o problema. Ou seja, acontece aqui uma cisão, ou o que ele chama de divórcio, entre o agir e a inteligência biológica. Entre o agir e a nossa inteligência. A inteligência artificial pode, então, essas técnicas de inteligência artificial, podem agir desconectadas da biologia. Podem realizar algo mal, mas elas nunca serão moralmente responsáveis pela sua ação, é o que ele diz. Elas podem até fazer algo mal, por exemplo, o robô lá que matou, né, o soldado, né? Aparentemente fez algo mal, mas ela não é responsável por aquilo, né? A responsabilidade é humana, de quem elaborou aquilo, é o que ele está dizendo, tá? A inteligência artificial pode realizar algo mal, mas nunca será moralmente responsável pelas suas ações. De modo que a inteligência artificial não exime a responsabilidade moral dos homens sobre os atos por ela realizados. Ao contrário, ela aumenta a responsabilidade humana por tudo que uma inteligência artificial pode fazer. Nesse sentido, a inteligência artificial pode ser um instrumento de promoção da realização humana, diz ele. Pode ajudar, diz ele, a termos mais tolerância, mais coesão social, pode fortalecer o vínculo entre os seres humanos em uma sociedade livre. Pode acontecer, mas isso não é necessário, porque depende da resposta humana, né? da responsabilidade humana. Agora, olha essa loucura aqui, gente. A visão do Floridi é diversa de outros pensadores e outros desenvolvedores da inteligência artificial. Recentemente, o jornalista irlandês Mark O'Connell viajou para os Estados Unidos para se encontrar com pensadores, especialistas em programação e engenheiros, convictos de que podem, com a inteligência artificial, derrotar a morte e o envelhecimento. A partir dessa viagem dele aos Estados Unidos, ele publicou um livro, To Be a Machine, Ser uma Máquina, no ano 2018, com essas entrevistas a esses homens da inteligência, muito inteligentes e milionários, né? Ele relata o seu encontro com esses milionários, promotores das inteligências artificiais na Califórnia, que trabalham e estão convencidos de que, com elas, será possível cancelar a morte. Esses são os chamados transhumanistas, os que esperam um futuro no qual seremos imortais ou viveremos entre 500 e 1000 anos, é o que eles falam, né? Estão investindo bilhões nisso, né? A inteligência artificial nos fazer viver entre 500 e 1000 anos ou ser imortais. São os transhumanistas. Olha a loucura deles, a teoria deles. Para o transhumanismo, chegará o dia em que a evolução tecnológica libertará a inteligência humana, o nosso software, que está agora presa em um corpo, que é o nosso hardware biológico. Os nossos cérebros, dizem eles, serão digitalizáveis, reproduzíveis na rede e instalados como um programa. Isso é mais do que ficção científica. Em 2013, a Google fundou o chamado Calico, um centro de biotecnologia que busca a longevidade e o prolongamento da vida, a Google. O O'Connell, esse autor desse livro, relata o caso de um homem que protestou na frente da sede do Google com um cartaz que dizia o seguinte: imortalidade já! Google, por favor, resolva o problema da morte. Né? Ele fez isso. Agora, vocês viram aquele filme, o clássico, belíssimo, Blade Runner? É uma cena belíssima disso, né? Qual é o seu problema? A morte. Lembra dessa cena? Fantástica, né? Aí o pai lá fala, né? A chama que brilha mais forte, brilha por menos tempo, né? Um dos maiores diálogos da história do cinema, esse diálogo é fantástico, né? Vale a pena, assistam depois que vocês vão ver. Que no fundo é isso aqui, né? Qual o seu problema? A morte. É o diálogo, né? A chama que brilha mais forte, brilha por menos tempo. A resposta que o outro é fantástica. Depois vocês verem o filme que é incrível, né? O primeiro é fantástico, é espetacular, né? Fala muito desses temas também, assim, quase que prevendo, né? Uma coisa tipo, né?
Então, aqui, veja, eu estou protestando no Google pedindo a imortalidade. Né? Entre os milionários engenheiros da Califórnia, existem os chamados singularistas, que estão convencidos de que o apocalipse da espécie humana ocorrerá por obra das inteligências artificiais. Aí fala que esse homem fala que entre eles estão Elon Musk, Steve Wozniak e Bill Gates, defendem isso, né? A inteligência artificial vai causar o apocalipse da inteligência humana. O O'Connell fala nesse livro de um autor, Albert de Grey, que é biogenetólogo, especialista em genética, matemático e cientista de informação, que busca fundos privados e fundou o chamado SENS, S-E-N-S, que visa prolongar a vida dos seres humanos para pelo menos 1000 anos. Esse autor, chamado De Grey, ele diz que a morte ligada à velhice é um genocídio silencioso. Olha o nível de loucura, né? É preciso fazer que as pessoas vivam pelo menos 1000 anos, tá? Então esses são os transhumanistas e os singularistas. O Floridi, ele fala que isso tudo está errado, né? Para ele, a inteligência artificial é uma tecnologia digital comum. Essa tecnologia se caracteriza por uma particularidade. É uma nova forma de ação eficaz no mundo, mas não inteligente, diz ele. É eficaz, tem uma ação, mas não é inteligente. Foi possibilitada pela revolução digital. Ele diz, pelo desalinhamento digital entre ação e inteligência, ou divórcio entre ação e inteligência. Mas é uma mera tecnologia. Ele dá diversos exemplos de possíveis usos bons e negativos disso, né? Ele fala, ele fala, ele é muito ligado, também tem um capítulo aqui sobre isso, sobre ecologia, né? Ele fala que a inteligência artificial poderia ajudar os transportes a produzirem menos poluição nas cidades. Seria uma coisa boa, né? Se ela programasse a hora certa, né, como controlar a emissão de gases de poluição, poderia ser uma coisa boa, né, ajudar o planeta nesse sentido, né? Ele dá outro exemplo, o reconhecimento facial, né, a tecnologia de reconhecimento facial. Ele fala, nos Estados Unidos, em algumas cidades, isso foi proibido porque estava invadindo a privacidade das pessoas realmente, né? Mas, se não me engano, ele fala da Índia. Eu acho que é da Índia que ele fala. Na Índia, a mesma tecnologia permitiu encontrar crianças desaparecidas. Então, olha só, né? Ou é a invasão da privacidade por um lado, ou por outro, ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. Então, novamente, né? A moral não está no meio, está no uso que se faz. Mas quem faz? O ser humano, né? Então, é a questão moral, não é da inteligência, é do homem que está criando e elaborando essas inteligências. Tem algumas citações dele que falam o seguinte: a revolução digital acontece apenas uma vez. Para que tudo corra bem, a hora de começar é agora. As gerações futuras nunca conhecerão uma realidade apenas analógica, offline e pré-digital. Somos a última geração a experimentá-la. Precisamente pelo fato de a revolução digital estar apenas começando, podemos moldá-la de forma positiva que beneficie a humanidade e também o nosso planeta. Então, ou seja, ele vê os riscos realmente, ele fala muito também da questão da privacidade, ele dá exemplo também do sistema de saúde, dos dados do sistema de saúde, que eles coletam os nossos dados, tudo, né, todas as informações, né? E quando esses dados são vazados, né? E aí? Teve um caso agora recente na Itália, de uma atriz, né, que é casada, com filhos e tal, e ela falou numa entrevista que os filhos dela, que são crianças, 7, 8 anos, descobriram pela internet, né, pelos meios de comunicação, que ela estava doente, estava com uma doença grave, leucemia, né? Ou seja, uma coisa que não tinha sido falada na família, as crianças viram nos meios de comunicação, né? Então, novamente, né, a privacidade, né? Não queria que falasse, né? Crianças não queria que soubesse, mas pelo jornal. Então, outro problema nesses meios, né? A privacidade. Recentemente, invadiu o sistema de saúde da Noruega e difundiram os dados, né? Para todos. E aí? Como fazer, né? Então, isso é um problema, também é um problema. Mas, ou seja, ele vê que tem esses riscos e também é necessário, ou
seja, é possível também ter bons resultados, mas é preciso. Ele fala que quando começou, aqui não está no texto, mas ele fala que quando começou se pensou o seguinte, não esse ponto ainda, mas ainda o ponto das tecnologias digitais, ele pensou, não vamos criar legislação para isso, porque as pessoas vão ser maduras e vão elas mesmas criar regras para viver bem com a inteligência, né? Ou seja, com a tecnologia digital. Eles falam, isso é a soft ética, né? A ética soft. As pessoas sozinhas vão se educar, vão se formar e vão usar bem as tecnologias digitais. Qual o resultado? Fracasso total, viu que é impossível. Então, realmente, se vê que é necessário lei mesmo para garantir que não ocorram esses abusos. Tá? De todo tipo, né? Tanto do ponto de vista do crime, quanto esse ponto de vista aí também das fraudes, também do ponto de vista da privacidade, exatamente, né? Então, são diversos aspectos aí. Tá bom, gente, o tema é muito complexo, continua sendo estudado, aqui tem mais texto aqui, mas eu já vou falar muito mais. E é um tema muito complexo. Também porque isso aqui é um tema ético. A ética tem duas coisas, tá, gente? Que são os princípios, que são através dos quais eu posso julgar algo como bom ou mal, e depois o que eu julgo, que é a realidade, né? Se os princípios são, digamos, estáticos, vamos supondo que existam, né, que, pelo menos os princípios básicos, né, valores básicos, se os princípios são, a realidade não é, né? A realidade nesse mundo está muito movida, né? Então essa é a dificuldade do tema, né? Eu posso ter princípios claros, mas como a realidade está movendo muito, então realmente esse é o problema, né, para refletir. Tá bom, gente? Então é muito complexo, está sendo muito estudado e nós também estamos estudando isso e estamos procurando respostas. Espero que tenha ajudado em algo, alguma coisa para refletir. Tá bom? Agradeço a atenção de todos, muito mesmo, também os que estão acompanhando de casa e principalmente os professores por terem convidado. Espero ter ajudado e estou à disposição para vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Antes de passar para as perguntas, eu imagino, né, que as cabeças aí estão pensando de forma muito acelerada. Eu passo para o professor Gastão fazer algumas considerações, né, que ele anotou muitas coisas. Estou curiosíssima. Eu também fico curioso. Olá, boa noite. Eu sou muito interessado nesses assuntos, né? O pessoal de música, já que tem mais contato comigo, sabe que minha formação anterior à música é em engenharia. Então eu sempre tenho essa curiosidade, né, desses aspectos técnicos. E muito tempo atrás, eu fiz aqui na universidade uma pós-graduação em informática aplicada à educação com a professora Silvia Bustamante. E a gente discutia ainda só muito teoricamente, né, esses assuntos, inclusive assim, a possibilidade da existência ou de vir a existir uma inteligência artificial. Então é uma coisa que me interessa já há muito tempo. Eu lembro que eu tive umas discussões com o professor, né, educadas naturalmente, com a professora Silvia, porque eu me colocava de um ponto de vista muito prático, ela do ponto de vista filosófico, usando naturalmente esse ponto de vista que o Padre Anderson expôs aqui, que a inteligência verdadeira, a inteligência humana, ela não tem só não é só a capacidade de fazer determinadas coisas, mas a capacidade de refletir sobre isso e tomar decisões morais também a respeito daquilo que está sendo feito, né? E eu discutia com a professora Silvia, falava, a graça é que na época eu não tinha essa noção, né? Eu via apenas sobre o ponto de vista prático mesmo. Eu falei assim, não, eu acho que isso é possível que a gente venha a chegar a uma inteligência artificial que possa realmente fazer as coisas a ponto de se tornar indistinguível da inteligência humana. Nesse ponto de vista, tem coisas que estão acontecendo que parece que realmente a gente chegou nisso, né? Determinadas
determinadas capacidades de coisas como o ChatGPT, por exemplo, ou o Midjourney, que é que produz imagens a partir de frases que você, dos prompts, né? Você dá uma frase, você diz o que você quer e o programa produz as imagens. Já tem programas produzindo música de encomenda, você diz o que você quer e o programa produz música dessa forma. Ou seja, do ponto de vista prático, as inteligências artificiais, elas se tornaram, nessa questão de realizar as coisas, em diversos aspectos, acho que ela conseguiu se realizar, ou está se realizando. Determinadas coisas que o ChatGPT faz parecem mais espertas do que a média das pessoas até, né? Mas, mais uma vez, sem considerações morais, né? A gente vê que diversas pessoas relatando casos de que fazem perguntas ao ChatGPT, ele dá uma resposta maluca qualquer, porque ele não consegue deixar de responder. Então ele responde qualquer negócio, ou seja, a consideração de que, assim, de parar e dizer, não, isso eu não sei, né, que é uma consideração moral, tipo assim, eu não vou falar mentira, né, melhor ficar quieto do que falar mentira, não, ele fala qualquer negócio, né, a gente conhece gente que é assim, mas a gente esperaria que a inteligência artificial tivesse mais bom senso também, mas acho que isso também não é o caso, né, também não é o caso, né? Mas então, aí, eu não sei, padre, se o Floridi, né? Quando você falou da questão da inteligência artificial fraca e inteligência forte, né? Se eu entendi, eu guardei bem, né? A inteligência fraca é aquela que apenas realiza tarefas, é o caso do cortador de grama, aquele limpador, né, que varre a casa, né, e tal. E a inteligência artificial forte seria aquela que é capaz de criar coisas. E o Floridi ainda ele fala que isso não teria chegado ainda. E eu não sei até que ponto, como o livro é de 2022 e o ChatGPT, por exemplo, ele foi aberto para as pessoas bem no finalzinho de 2022. Talvez ele tenha escrito isso antes de um site do ChatGPT ter sido aberto, né, para o público, né? Então, eu não sei se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso? Ele não fala, né? Não, ele não sabe, não, mas não nesse livro, tá bom, no livro não tem, né? Mas então, isso é uma dessas questões, porque são duas coisas realmente diferentes. Uma coisa é a inteligência, vamos dizer, prática, né, de uma inteligência artificial que responde determinadas perguntas, ou que produz desenhos, produz música, mas continua incapaz de, vamos dizer, entender, às vezes, as consequências dos seus atos. Ou até, na verdade, isso parece que tem alguma... Eu estou falando, parece que eu tomei para mim aqui a palestra, né? Mas o ChatGPT, coisas que eu também já li, eu tenho observado isso com bastante atenção, né? Que ele evita responder perguntas relacionadas à política, ou pelo menos coisas que possam parecer opiniões políticas, né? Então, se você faz uma determinada pergunta, ele fala, isso aqui é uma coisa que eu fui programado para não responder. Mas mesmo isso parece que também existe um viés político nisso, porque para determinadas questões ele não responde, mas outras questões relacionadas a outro campo político, por assim dizer, ele responde. Para algumas coisas não responde, para outras coisas responde. Então, ele acaba, isso é outra questão interessante, que mesmo uma inteligência artificial, ela acaba sendo programada de acordo ou com o viés, né, dos seus programadores, ou com o viés dos dados que são fornecidos a partir daquilo que ela é treinada, né? Então, ele tem da base de dados, né? Da base de dados você acaba tendo respostas, digamos, para determinados assuntos, ele vai ser enviesado conforme o material que ele tiver recebido
para o seu treinamento, né? Porque isso o padre falou aqui, mas eu não sei se todo mundo tem consciência disso. Como é que funcionam esses programas assim? Quem sou eu para dizer exatamente como funciona? Mas, em parte, o que funciona realmente é pelo método estatístico, né? Se você faz uma palavra, ele começa a montar a resposta a partir das estatísticas, assim, ó. Depois dessa palavra, quando você está falando desse conjunto de temas, né, ou desse tema, se você tem essa palavra, a palavra que costuma seguir essa palavra, estatisticamente, é essa daqui. Então é meio pela estatística. Aparentemente é uma inteligência artificial que não tem a capacidade propriamente da criatividade, mas de simplesmente reunir dados de forma estatística de uma maneira que realmente parece muito inteligente, né? Então, assim, na verdade eu peguei aqui para fazer perguntas, né? Acabei falando pra caramba. Mas aí, porque algumas coisas que eu fui anotando aqui, na verdade foram respondidas logo depois, né? Por exemplo, essa questão da imortalidade digital, eu fico assim, como funcionaria isso, né? Mas foi respondido, é através do armazenamento, vamos dizer, eles pretendem criar uma forma de armazenar a inteligência de uma pessoa de forma que aquilo pudesse ser instalar em outra pessoa, ou instalar numa máquina, ou algo do gênero, né? E só que isso me lembra umas coisas curiosas que às vezes a gente vê assim, quando fala, é preciso que as pessoas vivam pelo menos 1000 anos, assim. Quem, cara pálida? Quem que eles querem que viva 1000 anos? Eles querem que todos, eles mesmos, né? Claro, né? Exatamente, né? Os milionários que estão ali, né? E a outra questão também, assim, né? Não. Esses que querem viver 1000 anos, né? Eles são bilionários, né? Como bilionário 1000 anos é muito bom, né? Agora que a gente sacrifica para chegar ao final do mês, a gente quer viver 500 anos, a gente, né? Uma luta para chegar até o final do mês, imagina viver 100 anos, 1000 anos, né? Então, tem uma diferença aqui também de desejo aqui também, não tem? Imagina. Se eu chegar até o final do ano, imagina viver 1000 anos, né? Isso. As minhas perguntas já foram, então agora é com vocês aí, deixa com o padre aqui. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer. Patrícia, segundo período de pedagogia. Até que ponto as aulas EAD vão ficar mesmo, ou não, isso vai ter uma nova mudança, uma nova perspectiva? Eu, particularmente, vou ser muito franca, não gosto. Não me adapto. Eu sou de uma outra geração. Então, assim, ler no celular, ler na plataforma, para estudar eu tenho que estar copiando, porque eu não consigo. Para mim, é aquela coisa que dispersa mesmo. Eu não sei como é que a galera aí consegue. Eu sou da época do livro. Então, assim, essa coisa do EAD, isso vai substituir um dia o presencial de vez, e além disso também as pessoas questionam muito sobre o ensinar tecnológico, que vai chegar um momento que não vai mais precisar de professores. E eu às vezes até tenho um pouco de medo disso, porque eu vejo criança de 1, 2 anos que vai longe na tecnologia, e aí fica essa ética. Como que o senhor vê essa situação? Difícil. Vou ficar no fogo aqui se eu responder essa pergunta. Pergunta é boa. Vai ficar ou vai desaparecer? Então, vou falar a partir do Spitzer aqui, né? Esse livro aqui fala dos danos da tecnologia, principalmente do celular, para a saúde, para a sociedade,
para a democracia, também ele fala isso, são muitos riscos, né? Se a gente levar a sério o que ele diz, a nossa tendência é dizer que tende a desaparecer, né? Temos muitos estudos também que mostram, isso sim é atual, que a gente pode citar, procurar depois, né? Se realmente o EAD, digamos, trouxe mais oportunidades, também é muito alto a evasão, muito alta, né? Então, até que ponto realmente é uma possibilidade? Porque não possibilitar, quando a pessoa começa e para, não vai adiante, né? Então, até onde vai, né? Então, realmente, se perguntar para mim, o que eu vejo, claro que eu não tenho bola de futuro, né? Previsão, mas eu acho que é uma coisa que, vou falar, que tende a desaparecer, porque realmente não dá para substituir o contato humano. A educação precisa da pessoa, e a máquina também não faz isso, a máquina também não educa, né? Tem diversos estudos sobre isso. Por exemplo, o tema ficou polêmico há um tempo atrás, mas ele é uma coisa que está muito estudada. Livro digital ou livro impresso? Você chegou a mencionar, né? Isso é muito estudado. Fizeram uma pesquisa sobre isso, muito clara, muito fácil. É o seguinte: numa escola, mesma série, sexta série, né? Aula de literatura. Deram um livro para as duas turmas lerem. Para uma turma, o livro escrito. Para outra turma, o livro digital. Depois do mesmo período de estudo, fizeram a mesma prova para as duas turmas. Compararam o resultado das duas turmas. Qual foi a melhor nota? Os que leram o livro escrito ou digital? O escrito, muitíssimo mais de aprofundamento, né? Quais as causas? O que explica isso? É muito simples. A pessoa que tem um livro digital, tem um livro digital aberto e mais 10 abas na sua tela, na verdade, né? Então, está lendo o livro, está respondendo e-mail, está conversando com o colega, né? E quem está lendo o livro no papel está fazendo o quê? Só lendo o livro no papel, né? Está colocando o dedo, está desenhando, está rabiscando, está escrevendo na margem. O velho Aristóteles falava o seguinte: nada está na inteligência que não passe antes pelos sentidos, né? Então, exatamente, o cheiro, né? Em qual lugar da página está escrito isso? Você marca, você põe um dedo, você escreve, você sublinha. E quanto mais você toca, mais você memoriza. Quem é que faz isso no livro digital? Em qual página que está escrito isso no livro digital? Não tem nem página, né? Como é que você vai lembrar em qual página está, né? Então, realmente, isso já tem pesquisa, né? Que diz que isso aqui é insubstituível. É claro, então quer dizer que não se pode ler nenhum livro no celular, no outro? Pode, mas tem tipos de livro, né? Tem literatura muito frágil que você pode ler tranquilamente e tem diferença, né? Agora, pegar uns livros dos autores desses, assim, científico mesmo, lendo, até alguns se adaptam, né? Mas tem sempre essa dificuldade de muitas tarefas e não faz bem nenhuma, né? Esse é um problema, né? Eu acredito. Mas pode falar. Tem uma questão aqui que eu acho importante, né, da gente pontuar quem pensa em educação, como nós pensamos. Há todo esse imaginário, né, tecnocientífico e, de fato, muito ancorado na realidade, né, do que a gente vive hoje. Mas o Padre Anderson falou algo muito interessante, que eu talvez fale de outra forma, não a partir da filosofia, mas a partir da antropologia, áreas que dialogam muito. O ser humano, né, nós, homo sapiens, nós somos seres sociais. A cultura, ela é, antes de mais nada, um sistema simbólico baseado no quê? Nos laços sociais. Não há possibilidade de se pensar o ser humano fora da relação social. Nesse sentido, da ágora, né, dos gregos antigos ao mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, por mais que no imaginário tecnológico a gente fique pensando, vai chegar um momento onde nós não nos tocaremos mais, não estaremos junto com as pessoas, e o que nós conhecemos como escola virará homeschooling, não é? Como você colocou aqui, me parece algo para além da distopia, não é? O contrário da utopia, me parece fora de propósito, porque desinvestir a escola como espaço público, espaço do encontro com a diversidade, com a diferença, com o outro, um conflito, com a necessidade de buscar consenso.
Me parece que acaba a possibilidade do que nós entendemos como educação e que o padre Anderson explanou de forma brilhante, indo à etimologia do termo. Então, esses movimentos como homeschooling, me parece, a mim e a muitos que pensamos a educação em seu sentido, não é, de formação humana, formação para a cidadania, formação para a vida, no sentido, não é, da sociedade, é um contrassenso. É o desinvestimento da relação social, com tudo que ela comporta. Acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar muito, não é? Estamos na universidade, eu sempre falo isso, eu sou repetitiva, eu penso a universidade como um lugar de produção de saber, a gente só produz saber coletivamente, e muito dessa reflexão muito complexa que o padre Anderson compartilhou conosco hoje, eu fui pensando, padre Anderson, em questões muito práticas. Quando o senhor falou ousadia, eu anotei porque eu adorei. O senhor falou da leitura de textos. A gente tem que começar a pensar, né, se não está faltando um pouco de ousadia nas nossas leituras, em sala de aula, na interpretação dos textos, na compreensão do contexto em que cada texto foi escrito. Ainda que nos celulares, coisa que eu também não consigo. Eu vou no papel, né? Coitada das árvores, mas assim, preciso, porque é uma outra forma de apreensão sensível, não é? Eu acho que essa reflexão, ela é muito complexa, ela precisa ser desdobrada em vários outros pontos, mas essas questões muito pontuais, que a gente vê como um discurso cada vez mais corrente, não é? No campo da educação, a gente tem que ter, eu acho, um senso crítico para pensar aonde isso pode nos levar, aonde já nos levou nas sociedades que têm essa prática, não é, de forma mais comum, e o que isso implicaria na nossa sociedade. Eu vejo como desinvestimento das relações sociais, que são justamente aquilo que nos conforma como seres humanos. Pessoas em sociedade, né? Era isso. Me desculpe, padre Anderson, gastando, acho que essa reflexão precisa ser feita. Só agradeço. Gastão. Eu vou só comentar aqui, passo para o padre Anderson, de repente alguém tem mais alguma pergunta. Mas uma coisa já foi falada, é isso. Você está fazendo a coisa certa quando você estuda lá no EAD e anota as coisas, é necessário. Isso eu tenho falado bastante com os alunos, né, do curso de música. A necessidade, muitas vezes eu vejo o pessoal indo para a sala de aula, não leva um caderno, não leva uma caneta, né? E esquece, parecem inconscientes, né, da necessidade de escrever, desse contato físico do lápis ou da caneta com o papel, para que a memorização funcione melhor. Então, desse ponto de vista, até mais uma vez pragmático, né, é importantíssimo fazer isso que você está fazendo. Mas aí, do outro ponto de vista também, eu tenho uma opinião diferente a respeito do padre Anderson sobre a questão do ensino à distância. Eu acho que, assim como as diversas tecnologias que a gente tem, ele chegou para ficar. Então a gente tem que se adaptar a ele, tanto os alunos quanto os professores. E há diversos motivos para que o ensino à distância ele venha e realmente que ele permaneça. Inclusive razões de ordem econômica mesmo, né? Isso aí é mais econômico por diversos motivos para a universidade, para os alunos. Então é meio que uma coisa que a gente nunca encontra uma tecnologia e devolve. O único exemplo de tecnologia devolvida que eu conheço foram, acho que quando os japoneses tiveram o primeiro contato com os europeus, né? Eles começaram a fazer contato com os portugueses e tal, começaram a receber armas de fogo. E em um determinado momento eles
devolveram todas as armas de fogo e baniram as armas de fogo do Japão e permaneceram mais uns 200 anos só com as suas armas lá dos samurais, né, com as espadas, com as flechas, até chegar o Tom Cruise, lá, o último samurai, né? Eu estou falando de brincadeira, mas justamente o filme O Último Samurai mostra um momento em que essa situação é revertida novamente. Mas normalmente as tecnologias vêm para o bem ou para o mal. Realmente é como o Padre já havia comentado. As tecnologias são ferramentas. A gente pode usar bem ou a gente pode usar mal. Só que elas não vão embora, elas vão continuar aí e a gente precisa aprender a conviver com elas e fazer bom uso. Então, a educação à distância é uma realidade que eu particularmente acho que vai ficar, embora, mesmo não sendo a forma ideal, né, nesse sentido, acho que a gente concorda, o ideal é que haja um contato do professor com o aluno diretamente, mas eu acho que ela não vai embora, então a gente tem que aprender a usar. E outra coisa que me veio à cabeça quando você estava falando é sobre a questão de que mesmo ferramentas como o ChatGPT, muitas vezes as pessoas não estão usando da forma mais eficiente possível. Muitas vezes vão lá só como se fosse um oráculo, né? Em busca de uma resposta, em busca de algum trabalho, né? Para cumprir na faculdade, alguma coisa assim. Quando na verdade você pode, eu já vi gente ensinando a usar essa ferramenta para preparar um plano de estudos. Quando a pessoa quer aprender alguma coisa sozinha, tipo assim, como é que sei lá, eu falo inglês no nível tal, eu quero em 6 meses alcançar determinado nível. Qual é o plano de estudos, quais são as coisas que eu tenho que estudar para alcançar esse objetivo que eu quero em 6 meses, em 1 ano. E aí o programa é capaz de criar um planejamento para a autoeducação, né, dessa forma, bem organizada, simples, e corrigir os seus trabalhos escritos, né, por exemplo, estudos de outra língua, de outra coisa. Então, é possível usar também, mesmo essas ferramentas, para a autoeducação também. Mas é isso. Então, não sei se tem alguém mais aí, tem alguma pergunta a fazer? Oi, fala aí, pro padre. Eu ia um pouco mais do tempo. Além das consequências dele, tem consequência do treino dele. Como nós vemos muita coisa do Google e do Zoom agora, que o Google está querendo implantar um novo termo de serviço, que é tudo colocado no Google Drive, pois automaticamente permite que eles usem para treinar a AI deles. E a mesma coisa no Zoom. Toda conferência que eles chamar de eles vão estar gravando e usar para treinar a AI deles também. Então, mas a questão do treino, a ética dele. Muita coisa que é usada, às vezes, termos de serviço, que são 20 páginas de letra minúscula que muita gente precisa usar. Quando começou a pandemia, a pessoa era Google Hangout, Zoom e um outro. Não tinha muita opção, então você acabava aceitando sem ver direito dos detalhes. Se continuasse nisso, eu estaria aceitando participar desse treino e no Google Drive posso colocar matéria de mestrado, qualquer coisa, e mesmo sem ter sido lançado ainda para a faculdade, para realizar, eles já têm acesso, já vai estar na AI deles, porque eu estou trabalhando, estudando. Aí realmente é uma questão ética, né? Assim, e o problema é o seguinte, o Google praticamente tem o monopólio dos serviços de busca, oferece assim, não chega a ser um monopólio, mas ele tem grande parte do tráfego de internet na forma de e-mails, na forma de arquivos mesmo, que eles oferecem o armazenamento grátis. Eles têm lá a possibilidade de ler as coisas que você colocou. Se os termos de serviço, se você concorda com os termos de serviço e permite que ele leia e use esse material para treinar a sua inteligência artificial, aí, se você concordou, pronto, danou. Então, se isso realmente, eu não sei se isso já está em ação, né, se isso já está valendo, mas se isso for acontecer, eu acho que eles vão enfrentar
uma resistência muito grande, tipo assim, da sociedade, assim, as pessoas não vão concordar, se elas estiverem conscientes disso, né, elas não vão concordar que o Google acesse os seus dados que estão lá no Google Drive para treinar a inteligência artificial. Aqui no Brasil, eu nem sei se as pessoas iam ligar tanto, mas a não ser quem realmente trabalha com dados que considera importantes. Mas, por exemplo, a sociedade americana é muito mais preocupada com essas questões de privacidade. Eu tenho certeza que eles vão gritar muito lá e se o Google não voltar atrás, provavelmente eles vão perder muitos usuários e vão partir em busca de serviços que respeitem mais a privacidade dos seus dados, né? Chegamos no horário, né? Precisamos encerrar. Eu já deixo o convite aqui para o Padre Anderson voltar no próximo semestre para desdobrar algumas dessas questões, não é? E a gente vai amadurecer mais essa reflexão. E no nosso próximo encontro do Pai teremos a oficina com a Cristina Rio sobre conceitos matemáticos, se eu não me engano. Já está na plataforma Moodle, o webcard, para vocês verem, ok? E ela vai passar a lista, tá, Manu?